Todos estamos aqui reunidos hoje, o Comitê Jurídico, eu, né, que sou presidente do Comitê Jurídico, o Péricles, a Ana Pescarmona, e hoje nós temos, assim, ilustres convidados conosco, né, o primeiro webinar da ABA de 2021. Os webinários foram um produto, né, que chegaram o ano passado, né, em virtude desse distanciamento social que nós estamos vivendo, e acredito que veio para ficar, porque foi muito elogiado, até está ficando bastante concorrido, e então agora eu gostaria de passar também para vocês aqui algumas instruções, né, para que o webinar corra da melhor maneira, que nós tenhamos aí a melhor experiência, né? Então, a gente solicita a vocês, se possível, digitar o nome e a empresa no chat, tá? Mutar o microfone durante as apresentações. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas no chat, que eu vou direcionar as perguntas para a doutora Juliana e para o doutor Bruno, certo? Se for necessário e houver tempo, nós faremos perguntas ao final e aí será permitido desmutar o microfone. A apresentação ela vai ser disponibilizada a vocês ao final da apresentação. E agora, se possível, nós solicitamos que quem puder, né, por favor, abram suas câmeras para que a gente possa tirar uma fotografia desse evento. E um bom dia a todos. Muito bem-vindos. Bem, obrigada, Eliane. Todos aí dando um sorriso para as fotos. Nós estamos nesse momento com 76 convidados presentes, por isso nós vamos ter que fazer a foto 3, né, Meire? 3 ou 4 isso. Sequenciais aí. Estamos com as telinhas cheias. Muito bom dia para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse primeiro webinar ABA 2021. Esse é um novo produto, como diz a doutora Eliane, que nós lançamos o ano passado, em função até da pandemia, claro. Fizemos 27 webinários no ano passado, com o sucesso de público e de crítica. E nesse primeiro, nós estamos nesse momento com quase 80 participantes aqui, lembrando que esta atividade é exclusiva para associados da ABA. Hoje, assunto relevantíssimo, marketing por influenciadores, as boas práticas do mercado, e eu gostaria de começar dando muito obrigado para os nossos parceiros estratégicos da ABA, que são aqueles parceiros que apoiam a agenda da ABA e os eventos e as iniciativas durante todo o ano de 2021. Eles estão na tela e eu queria dar muito obrigada para todos eles. E gostaria, e com muita honra e muito prazer, inclusive, aqui, de apresentar os nossos amigos do CONAR. A doutora Juliana, começando pela doutora Juliana Albuquerque, ela é advogada formada pela PUC, em São Paulo, especialista em Direito do Consumidor Ambiental e Direito da Criança e do Adolescente, é pós-graduada em Direito Constitucional e mestre em Direitos Difusos e Coletivos, também pela PUC São Paulo. Ela está no CONAR desde 2001, com atuação nas áreas de Direito das Comunicações, Direito Regulatório e Autorregulamentação. Queria apresentar para vocês também o nosso guest speaker de hoje, o Bruno. Ele é engenheiro eletricista com ênfase em computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Trilhou a sua carreira em companhias de tecnologia e mídias digitais, como Microsoft, Oracle e Avanade. Atualmente é Alliances Manager no Google, parceiro da ABA. É também membro da diretoria do CONAR, com foco e interesse especial em marketing digital. Muito obrigada por virem aqui compartilhar o seu conhecimento conosco nesse assunto tão relevante, especialmente nesse momento. Com você, Bruno. Bom dia a todos. Bom dia, Sandra. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Eliane. É um prazer estar aqui com todos vocês para poder falar desse assunto, publicidade por influenciadores. Como a Sandra mencionou, comigo hoje minha colega de CONAR, a doutora Juliana Albuquerque, que vai compartilhar a apresentação também. E a gente vai falar de alguns pontos relacionados à publicidade por influenciadores, né? A gente vai começar dando uma contextualização, uma visão geral,
de como é a publicidade por influenciadores e quais desafios ou quais motivadores a gente teve, né, para olhar para esse assunto. Vamos comentar sobre o grupo de trabalho que o CONAR estabeleceu para debater especificamente esse tema entre os seus associados. Esse grupo de trabalho culminou com a elaboração de um guia de publicidade para o influenciador digital, que a gente vai mostrar aqui para vocês também um pouquinho, e fechamos, então, com algumas tendências, alguns desafios futuros que a gente enxerga que a nossa indústria vai passar, né, ou poderá eventualmente passar com as novas tecnologias e com os comportamentos que a gente observa em alguns outros mercados. Tá? Por que falar de publicidade por influenciadores, né? Acho que é até desnecessário para a plateia que está aqui conosco hoje eu explicar isso, né? Mas só colocando o pano de fundo, a gente sabe que cada vez mais as marcas têm buscado essa forma de publicidade como complemento às suas estratégias de marketing, uma vez que as estatísticas que se observam são muito relevantes em termos de engajamento e de influência na decisão de consumo. Né? Então, alguns estudos mostram aí que conteúdo compartilhado pelos influenciadores digitais nas redes, ele chega a ter 8 vezes mais engajamento quando comparado ao conteúdo publicado realmente pela marca diretamente, né? E outras pesquisas mostram que mais de 60% dos consumidores afirmam que tiveram a sua decisão de consumo, a sua decisão de compra influenciada, de certa forma, por influenciadores. Né? Eu não sei vocês, mas aqui em casa, hoje em dia, acho que praticamente todas as compras que a gente faz pela internet, a gente busca, né, reviews nas redes sociais, a gente busca avaliações, e certamente a gente encontra ali algum influenciador, pode ser dos grandes, né, daqueles que têm milhares e milhões de seguidores, às vezes são pequenos influenciadores que a gente diz, né, são pessoas com centenas de seguidores, mas que têm ali um foco específico naquele segmento e, de alguma forma, transmite, né, uma confiança, transmite algum conhecimento sobre aquele tema e acaba, sim, por influenciar a nossa decisão, né? Então, realmente é um tema extremamente relevante hoje para os anunciantes. E, por outro lado, quando a gente olha pela perspectiva do CONAR, a gente tinha alguns motivos fortes também para querer olhar para esse assunto com mais atenção e tomar alguma atitude, né? Começando aí pelo volume das queixas. Então, se a gente olha, né, para quem não conhece a atuação do CONAR, o CONAR, ele regulamenta a publicidade no Brasil, né, e ele recebe queixas de qualquer pessoa, qualquer entidade da sociedade, né? Então, qualquer consumidor, qualquer empresa pode denunciar um anúncio ou uma campanha que julgue não estar de acordo com o que deveria ser. Pode ser um comercial enganoso, pode ser ofensivo, ele pode ter algo de errado, e você pode denunciar. Então, das queixas que a gente recebeu no ano de 2020, 31% delas estavam relacionadas de alguma forma à publicidade por influenciadores. Então, é um volume considerável, né? E geralmente as queixas iam em torno de a publicidade não estar corretamente identificada, então você tem lá o post do influenciador, mas não está claro que aquilo é uma propaganda que ele está recebendo para fazer aquele comentário, né? Ou então não tem uma barreira clara entre o que é conteúdo editorial e o que é a publicidade. Então, pensa, por exemplo, num vídeo, em alguma plataforma de vídeo, onde ao longo de um vídeo de 10 minutos, você tem ali a inserção, por exemplo, de algum produto, e não fica claro onde começa um comercial e onde termina o conteúdo editorial. Né? Então, esse é um motivo importante para a gente olhar para esse assunto com atenção. Outro ponto é que a gente não tinha clareza, né, sobre o nível de responsabilidade e que medidas tomar ou recomendar que fossem tomadas para cada uma das partes, né? Então, o CONAR atua com uma série de câmaras que julgam os casos denunciados em todo o Brasil, e a gente observava que havia uma certa dúvida sobre como efetivamente tratar esses posts, essas publicações de influenciadores, né? Quando se configuraria uma publicidade, quando não se configuraria, e ao configurar a publicidade, que tipo de medidas, por exemplo, aplicar para algum comercial, alguma propaganda que fosse julgada inadequada.
né? Então, a gente também resolveu olhar para esse assunto até para dar mais clareza, tanto para a indústria quanto para as próprias câmaras do Conselho de Ética do CONAR, né, sobre como efetivamente tratar cada tipo de publicidade por influenciador e realmente que a gente pudesse ter um comportamento homogêneo aí na indústria. Tá? E, por último, a própria Senacom, né? A Senacom começou a olhar também para o assunto de publicidade infantil, com uma preocupação especial no ambiente digital, e a gente observa que muitos dos influenciadores que crescem bastante hoje em dia são realmente crianças ou influenciadores que têm o seu conteúdo voltado para crianças. Então, também um assunto extremamente crítico, a gente trata com bastante seriedade a publicidade infantil, né? A gente sempre resguarda a publicidade infantil de uma série de cuidados, né? Então, outro assunto bem importante e que nos levou a querer olhar para isso, né? Então, para a gente tratar desse assunto, para a gente tratar de um tema que estava, né, surgindo como um tema importante, a gente decidiu formar um grupo de trabalho, né, para discutir a publicidade digital e cuja primeira missão foi justamente olhar para a publicidade por influenciadores, né? As entidades formadoras do CONAR indicaram participantes, então a ABA estava presente como participante nesse grupo de trabalho, as outras entidades como a BAP, a ABERT, o IAB, o próprio Conselho de Ética do CONAR indicou participantes e também pessoas do corpo técnico que a gente julgava relevantes. Então, nós nos propusemos a fazer esse estudo e a gerar, então, como trabalho final, um guia que pudesse orientar toda a indústria, pudesse orientar todos os participantes dessa cadeia em como interagir e como aplicar as melhores práticas a essa modalidade de publicidade. Eu tive o prazer de coordenar esse trabalho, mas foi um grupo integrado aí por ilustres colegas que nos ajudaram muitíssimo nesse debate super interessante. E como a gente trabalhou, né? Nós realizamos 11 reuniões, no final eram rodadas eletrônicas, mas eu lembro com bastante saudade do começo do grupo, quando a gente podia encontrar com as pessoas, a gente chegou a fazer reuniões presenciais lá na sede do CONAR. Nos reunimos para tentar delimitar o escopo de atuação, porque o que a gente notou é que cada vez que a gente sentava para discutir, surgiam novas hipóteses, surgiam novas modalidades, novos temas de interesse no digital, e a gente tinha que limitar, senão realmente a gente não sairia do outro lado com algum trabalho concreto, né? Então, sentamos para delimitar qual seria a atuação desse grupo, nos pusemos a analisar todas as decisões do Conselho de Ética relacionadas a essa matéria, então, tudo que havia sido debatido, deliberado e acordado sobre publicidade por influenciadores, né, nos serviu de base para poder decidir como deveria ser formatado esse guia. Nós ouvimos o mercado, então ouvimos as agências de influenciadores, né, que são talvez uma modalidade de agência que não existia há algum tempo atrás, mas hoje estão cada vez mais relevantes, né, e vocês como anunciantes bem devem saber. Então, nós procuramos algumas agências de influenciadores para entender como era essa dinâmica de atuação com os influenciadores, como era a dinâmica de engajamento das marcas, né? Quando as próprias agências consideravam que havia, né, uma publicidade efetivamente, quando se considerava que era algum outro tipo de comunicação, e a doutora Juliana, que vai apresentar na sequência, ela vai mostrar um pouquinho de como a gente definiu os tipos de comunicação que existem, né, por influenciadores. Consultamos também as entidades e tivemos contribuições bastante relevantes e importantes da ABA e do IAB também. E a gente teve, desde o princípio, um mandato muito forte, que era, a intenção desse grupo não era criar nada novo, né? A gente tem o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ele versa sobre como deve ser feita a publicidade de forma legal, de forma ética, independente do seu formato. E o grupo entendeu, e a própria direção do CONAR entende, que não era necessário um novo código ou uma nova regra, porque o código ele é bastante abrangente, né? Então, a gente não teve a intenção de criar um novo código ou um anexo ao código. A nossa intenção era simplesmente dar um tratamento homogêneo, né, esclarecer a aplicação do código para a publicidade por influenciadores, né? Então, o que vocês vão ver
a gente procurou criar certas definições e deixar para todos os participantes dessa cadeia, né, muito claro quais eram os limites, né, das comunicações, dos diferentes tipos de comunicação por influenciadores, quando se configura efetivamente uma publicidade, ao configurar a publicidade, quais são os cuidados que você deve tomar, que basicamente são os cuidados que já estão no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, e quais são, né, os outros tipos de comunicação e também os cuidados que devem ser tomados nesses outros tipos de comunicação. Não é dizer que, por não ser uma publicidade efetivamente, essa comunicação não deve estar cercada de alguns cuidados. Então, esse foi o trabalho do grupo. Tá? E como a Sandra bem pontuou na apresentação, né, vocês puderam ver que a doutora Juliana, minha colega de CONAR, é advogada. Eu sou engenheiro para falar de norma, lei, não é o recomendado. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Juliana, para que ela possa falar um pouquinho quais foram os principais pilares dessa regulamentação nos quais nós nos apoiamos para fazer o trabalho do grupo, e ela vai dissertar um pouquinho sobre o guia também, quais as medidas que nós já tomamos, o que estamos fazendo no momento, e também falar um pouquinho dos desafios futuros. Doutora Juliana, por favor. Obrigada, Bruno. Bruno, você pode passar a apresentação? Eu estou no tablet, eu sou advogada, né? E aí essas ferramentas eu consigo mais no desktop. Eu estou passando. Obrigada. Obrigada a todos. Continuando aqui a apresentação que foi feita pelo Bruno, que fala que não conhece a regra, mas eu estou chegando à conclusão que os engenheiros aplicam melhor a regra do que os advogados, mas então foi um trabalho super interessante e que contou com a participação desse grupo todo, Eliane, o pessoal da ABA, Vanessa, todas as entidades. Chegando nesse ponto já de estudo para a configuração do guia, que a gente teve bastante discussão sobre isso, como o Bruno colocou, a gente partiu do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e da legislação nacional em vigor. O que se considerou no momento foi que não seria necessário uma nova regra, um novo conteúdo material, e sim olhar para essa nova configuração e dinâmica, que não mais é um sistema de comunicação de uma parte para uma massa, mas agora é basicamente horizontal e em diversos sentidos. Então, são influenciadores para influenciadores e usuários de rede. Como tinha sido colocado, o Brasil tem um volume muito grande de usuários de internet, 134 milhões de usuários que utilizam a internet todo dia e numa média que é o dobro da média mundial relativa, né, em comparação à média mundial. Então, realmente, assim, é um volume muito grande e um formato diferente, porque não mais a publicidade ocorre vocalizada, né, por um anunciante, mas ele envolve um terceiro. Então, considerando essa nova configuração, como aplicar a regra e conseguir gerar uma recomendação adequada para cada integrante desse novo sistema. Então, a gente parte também do princípio, né, da verificação de cobertura geral do código. Ele se aplica ao teor da mensagem publicitária, seja qual for o veículo. Então, não existe uma diferença de tratamento conforme a mídia. Claro, existe uma análise de contexto, se a mídia vai atingir um público mais ou menos vulnerável que infantil ou de qualquer outra forma, a destinação dessa mensagem é considerada assim. Mas, de qualquer forma, a publicidade precisa seguir as regras do código e a legislação em qualquer mídia que for veiculada, que for divulgada. Aí, se puder passar, Bruno, por favor, o slide. Eu consigo. Tá. O que é importante é que esse princípio de cobertura geral, ele é um standard global. A gente tem o código do ICC, da Câmara Internacional de Comércio,
é o primeiro código de ética no marketing que foi feito. Ele veio ser uma referência para todos os países, foi feito em 1937, com várias atualizações, e ele é uma referência declarada de praticamente todos os países europeus. Estados Unidos não aplica diretamente, mas também ele possui os mesmos estándares. E ele tem essa mesma regra de cobertura geral da comunicação comercial, que precisa seguir as regras em qualquer formato ou meio de divulgação. Então, partindo disso, a gente estudou, né, como implementar as regras, o conteúdo material já em vigor, para esse novo formato de publicidade que envolve o usuário de rede ou o influenciador. A gente, claro, estudou a legislação nacional em vigor, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. A gente também tem uma referência importante da OCDE, que tem uma diretriz sobre comércio eletrônico, que o Brasil é aderente. Então, é uma norma que está em vigor no país. E, no caso, trata de comércio eletrônico, mas fala também de endosso e de testemunhal dos usuários, justamente por considerar que essa compra remota ela envolve uma análise pela boca ou pela experiência dos usuários de rede para ter uma melhor compreensão ou informação que contribui na decisão ou não de compra do produto. Então, essa diretriz da OCDE tem um capítulo sobre publicidade e também foi considerado para a elaboração do guia. O ICPEN é uma organização que envolve autoridades de defesa do consumidor de 65 países, os principais, mais a OCDE. Ele também traz algumas recomendações bem importantes. Tem 2 guias, um de publicidade por influenciador e outro de marketing infantil, digital. Esses 2 documentos foram considerados. A autoridade brasileira, a Senacom, é parceira do ICPEN. Eles ainda não são integrantes da rede, mas tem diversas relações e é uma referência também nacional, embora não vinculativa, né? A gente, como falei, por segurança jurídica, a gente parte do normativo que está em vigor no Brasil. Agora, muito importante, essas referências internacionais, Europa, estudamos profundamente para fazer algo harmônico, considerando a transnacionalidade a informação que é transfronteiriça. A gente tem vários influenciadores brasileiros que estão voltados ao público nacional, mas que estão no estrangeiro, moram fora. Então, tanto para esse influenciador saber qual que é a diretriz que ele precisa seguir, quanto para gerar uma proteção adequada, é importante fazer construir um guia que não seja contraditório, que não seja uma barreira regulatória com relação à regulação internacional. Também pela qualidade das medidas que vão sendo criadas, né? São medidas minimamente de intervenção mínima, mas de cumprir o escopo de gerar uma informação correta para o consumidor. Então, Juliana, Claro, Bruno. Perdão, você me permite, esse ponto é extremamente importante que a Juliana está comentando, né, porque a rede não tem fronteiras, né, então, por mais que a gente esteja, obviamente, né, olhando e o nosso escopo de atuação no mercado brasileiro, a gente vê que esse é um desafio que se encontra em diferentes frentes que atuam na internet, né, então, por exemplo, quando a gente olha na legislação de privacidade, por exemplo, né, de proteção de dados, as leis específicas, né, da Europa. Mutou, Bruno, acho que sem querer. O seu microfone... Pronto, obrigado. Esse é sempre um desafio, né? Porque você está falando do usuário que está naquele país, do conteúdo direcionado para aquele país, né? Você está falando da geografia, né? De quem está produzindo conteúdo, de quem está consumindo conteúdo. Então, é muito difícil, né? A gente nota que essa definição de território, ela é totalmente fluida, né? Na internet. Então, extremamente importante que a gente criasse algo que, óbvio, atende aos anseios, né, do mercado brasileiro, mas que não esteja aí em dissonância com o que é feito lá fora, até para evitar uma confusão para quem está atuando, né? Vocês mesmos, né, anunciantes,
por muitas vezes são parte de uma campanha global, recebem diretrizes da campanha vindo de fora, né? Seria extremamente difícil até para vocês, na hora de aplicar os conceitos, né, de marca, os conceitos que vocês estão desenvolvendo, se vocês tivessem que ficar adequando totalmente a regras ou legislações diferentes em cada território, né? Então, até por isso a gente procurou fazer algo que estivesse em linha com a prática global. Desculpa, Juliana, por favor. Não, perfeito. Isso é bem importante, porque o grupo discutiu muito isso, inclusive foi bastante trazido a questão de segurança jurídica, né? Porque para saber qual é a regra que eu preciso seguir. Claro, a legislação nacional é o que vincula a divulgação de mensagens no país. Agora, a gente teve esse cuidado, verificando que, assim, também vai promover um ambiente mais consistente de aplicação da regra e maior segurança também e certeza para todos os que estão desenvolvendo negócios nesse ambiente, para saber que existe um terreno comum, algumas diferenças de particularidades nacionais, mas um terreno comum que ele vai até conhecer melhor. Essa questão da informação também, ela é bem relevante, né, na questão da autorregulação, porque a gente tem vários estudos, né, de autoridades internacionais, como o CDE e a UNCTAD, que falam que a autorregulamentação ela é uma camada acima da lei. Então, assim, para você seguir os preceitos da autorregulamentação, você precisa primeiro seguir a lei e depois, na autorregulamentação, algum detalhamento ou camada adicional de cuidado. Ou seja, se você conhece o parâmetro de autorregulação, você conhece o quadro total. E aí, você tendo essa visão geral dos diversos organismos de autorregulação nacionais, você consegue também entender como que está desenhado esse quadro mais amplo de cuidado e de regra que precisa seguir para a comunicação comercial. Então, esse cuidado na configuração da nossa regra, claro, vindo da legislação nacional, mas também harmônica com os parâmetros internacionais e conversável, né, com esses parâmetros, isso foi super cuidado e a gente conseguiu fazer um guia que tem justamente esse standard. Aí, se puder passar no próximo slide, por favor. Aqui a gente estudou, então, a maioria dos guias profundamente, os guias de todos os países europeus que têm já bastante disseminados, Estados Unidos pela FTC, Canadá, e aqui já algumas discussões de fazer o guia no continente, na África do Sul, eles discutem, já na Austrália e na Nova Zelândia já tem também, e chegamos a um desenho que é parte da mesma classificação que é feita na grande maioria dos países. Essa classificação, ela leva em conta o nível de participação de cada ator. Então, é uma medida que conseguiu conciliar as funções de cada um, que também era algo que os anunciantes reclamavam bastante, porque os usuários postam coisas espontaneamente ou em primeira pessoa, sem que tenha qualquer interação ou contato com o anunciante, e, por vezes, também postam publicidade quando contratados. Então, a gente precisava de uma divisão, uma distinção entre essas relações, justamente para conseguir recomendar uma medida certa, correta, né, que envolve alguma ação realizada por essa parte. Então, a gente... e proporcional ao papel que cada um está desempenhando. Nessa configuração, também seguindo internacional, e que aqui foi feita e bastante consensada, né, os anunciantes, o IAB, submeteu a todos os associados, todos consideraram que seria um cuidado adequado estabelecer esse agrupamento, né, essas três classificações, e para cada uma delas alguma medida de cuidado, mas, claro, sem estender a responsabilidade por aquilo que não toma parte. Na primeira classificação, a publicidade, essa classificação é relacionada ao nível de ingerência no conteúdo da mensagem. Então, se o influenciador posta sozinho,
sem qualquer contato, é um conteúdo de usuário não publicitário e, por óbvio, não tem a responsabilidade do anunciante ou da agência, é um conteúdo de responsabilidade desse usuário, não é considerado uma publicidade. Do outro lado, a publicidade contratada, em que existe algum pedido, aí essa conceituação de decisão ou ingerência no conteúdo também é elástica, porque você tem inúmeros formatos de contratação, permutas, você tem cada vez mais inovações, né? Tem até alguns contatos posteriores à divulgação da mensagem. Então, primeiro o influenciador posta e depois ele vai oferecer. A gente tem visto bastante inovação nesse formato de publicidade por influenciadores, mas precisa, sim, para ser considerado. Aí a gente estabelece no guia 3 requisitos: a divulgação do produto, alguma vantagem recebida pelo influenciador e algum nível de ingerência do anunciante no conteúdo daquela mensagem. Essa é a publicidade por influenciador, que, como falei, a autorregulamentação de todos os países europeus segue essa classificação. Ela tem virado, ela constitui um parâmetro que é global, um consenso. E a gente tem uma categoria intermediária, que é a mensagem ativada, em que existe uma vantagem que é recebida pelo influenciador, mas que não sem qualquer estímulo de postagem, e essa mensagem não é considerada publicidade. Ela tem, sim, o influenciador se submete, a gente fez chegar a ele a informação de que ele se submete a princípios também. Ele precisa princípio de informação, de transparência de mensagem, ele precisa falar dessa relação, dessa vantagem que foi comotivadora da postagem. Isso é um ato, é uma medida de lealdade com a audiência para transmitir a informação completa, considerando que as postagens interferem na decisão de compra do consumidor. Então, para que seja uma informação tida como completa, ele precisa falar, é relevante para o consumidor, para decidir se compra ou não o produto, saber que aquela postagem foi comotivada por um benefício ganho pelo influenciador. Então, para cada uma dessas classificações, algumas medidas proporcionais. O conteúdo de usuário, claro, a gente tem, como não publicitário, não tem a competência e a análise, né, desse conteúdo dentro das regras do código e como mensagem comercial. Agora a gente vê uma série, assim, benefício de qualidade de rede. A gente pode, sim, falar para o consumidor que aquele uso de marca identificada pode, de alguma forma, ser prejudicial se constatar ali que tem um uso ou perigoso ou irresponsável, tem ali, e isso, assim, pode ser feito via CONAR, informando ao consumidor, né? Não, ele não é publicidade, mas o consumidor e o usuário que está postando aquilo precisa saber que aquilo pode impactar e causar algum dano se for reproduzido. Então, é a busca de medidas adequadas para gerar, nessas 3 classificações, um ambiente melhor. E, claro, sem estender responsabilidade por aquilo que não participou. Aí a gente tem... Então, tida essas 3 classificações, né? A primeira, que é publicidade, segue todas as regras. A segunda, que tem algumas medidas a serem adotadas pelo influenciador que não foi contratado, mas que recebeu um benefício. E a terceira, o conteúdo de usuário. Diante dessas 3 classificações, a gente consegue estabelecer melhor quais são as recomendações para cada uma dessas situações. E para a publicidade por influenciador, a gente tem alguns pontos de partida para que a mensagem seja correta. O primeiro é a identificação publicitária. Essa é uma informação que a gente bate muito, que se fala muito, que se fala no mundo inteiro. Às vezes parece redundante, porque eu preciso colocar um hashtag publi, colocar parceria paga. Agora, essa é uma informação super importante justamente para a decisão de compra do consumidor,
para ele ter a informação completa se aquela mensagem, aquele depoimento do influenciador sobre o produto teve alguma participação do anunciante, né? Isso não significa que aquele depoimento tem maior ou menor credibilidade, mas essa informação de contratação, como uma das motivações da postagem, é considerada essencial para a informação correta do consumidor e para a avaliação dele se vai ou não adquirir o produto. Então, estabelece uma relação honesta entre as partes, é o primeiro ponto de partida. O segundo, que é também algo que bastante precioso para a publicidade, acho que apto a promover a confiança e melhorar esse ambiente, é a questão da veracidade e do depoimento genuíno, veracidade sobre as informações do produto. A gente sabe que o conteúdo dos influenciadores é muito vasto e heterogêneo, ele é criativo. Agora, ao divulgar comercialmente um produto, ele precisa ter o cuidado de transmitir informações verdadeiras e também um depoimento genuíno sobre a experiência de uso, né? Isso tem sido bastante falado também. Depois, mais à frente, quando a gente for falar das distorções, dos comentários fake, a gente vai até voltar nessa coisa do depoimento genuíno. E a questão sensível da criança e do adolescente, que também a gente entendo que conseguiu um parâmetro bastante minimalista, mas que é muito eficiente na proteção, que é a questão do destaque maior na identificação publicitária e na distinção da publicidade com relação aos demais conteúdos. São os dois atributos, identificação e conseguir distinguir o que é publicidade e o que é o conteúdo autônomo do influenciador. Essa é uma das questões que se critica muito em publicidade infantil, falando que a criança não tem a possibilidade, a capacidade de compreender a intenção da mensagem, ela considera que aquilo é um conteúdo de entretenimento ou um personagem que é cativo, que é do rol de relações que ela tem e até emotivas. Então, assim, que nesse aspecto a divulgação comercial se aproveitaria dessa ausência de entendimento da criança sobre o completo teor da mensagem e a intenção de venda. E então, o que se coloca aqui, justamente para suprir isso, é que seja mais evidente, né, a natureza publicitária. Então, isso está sendo até objeto de bastante discussão para fazer a cartilha e desenhar, né, fazer a arte gráfica de como ser mais evidente para a criança, mas a gente entende que isso viabiliza, né, a comunicação e a inserção nesse mundo que existe, que é o mundo que a gente vive, mas de uma forma cuidada e adequada, que ela vai para que aquilo fique mais claro que é uma mensagem comercial. E isso também está em linha com o que a gente tem visto fora. O guia da ICPEN, que é essa autoridade de 65 países, tem um guia específico para criança digital e que destaca bastante isso. Esse é um princípio de... Ju, eu vou te interromper aqui. Desculpa, pode claro. Terminar seu raciocínio e aí eu faço a pergunta. Pode fazer. Essa questão da criança é sensível mesmo. O Gustavo Almeida, da Ambev, ele perguntou o seguinte aqui: gostaria de saber se houve discussão acerca da flexibilização da regra de identificação publicitária, influenciadores / embaixadores que possuam relação contratual continuada e de notório conhecimento do consumidor, considerando o entendimento da diretiva europeia e de outros países acerca desse tema. Tá. Eu não sei qual diretiva europeia que ele está se referindo. A gente tem diretiva, a gente estudou todas as diretivas europeias, inclusive as propostas de diretiva, né? A gente tem a diretiva de conteúdo audiovisual, que é a maior diretiva que fala de conteúdo. Essa diretiva, eles estão transpondo aos países e tem um grupo que está falando agora, que é o ERGA, que é o Grupo de Reguladores Europeus. A gente até participou de uma reunião com eles para falar justamente dos influenciadores. Depois é super interessante a abordagem que ele tem. Eles falam, olha, os influenciadores precisam ser
a gente precisa fazer autorregulação, porque a regulação tradicional não tem como enfrentar volume, rapidez, e eles estão abertos às medidas corretivas. Então, aí, assim, só para fazer uma parte com relação a essas diretivas, a questão da identificação publicitária de parceiros tradicionais ou que notoriamente são conhecidos, o que o guia fala é o seguinte: você precisa ser explícito na identificação publicitária quando não ficar evidente do contexto. Essa é a regra que se tem também global, standard. Agora, nesse momento, que a gente até discutiu bastante, Bruno, nesse momento, considerando que você tem inúmeros formatos, que pode ou não ficar claro, uma pessoa pode conhecer aquele embaixador, aquela relação de longa data, outra pessoa não. Então, nesse primeiro momento, o que se recomenda é a aplicação como padrão da identificação publicitária. Aí você não erra, né? Então, assim, não é uma regra universal que você fala, se tem alguma coisa que é do anunciante, que está ali muito claro, evidente, isso daí, você pode até defender que aquilo já está identificado como publicidade ou identificável. Agora, esse formato de divulgação por terceiros, a recomendação do padrão atual é essa, porque você tem também uma audiência heterogênea que pode ou não entender. Super claro. Eu nem sei, olha, eu vou correr um pouco, eu vi o horário aqui, eu acho que para ficar mais interativo. Então, a questão da criança é super importante, a gente pode até depois fazer um dia só de criança, porque tem mais coisa, mas aquela regra, a gente entende que resumiu todo o quadro nacional, internacional e de cuidado, pesquisas, e entende que é uma regra bastante importante de identificação e distinção. Depois tem as regras gerais específicas, né? Regra de veracidade, de não estimular a violência, de não ser baseado em medo, e regras de alguns segmentos, alcoólico, alimentos, medicamentos. Então, você tem as regras gerais específicas e os segmentos sensíveis, que são esses com impactos à saúde, que aí também precisa ter um cuidado para demonstrar o uso corretamente, não potencialmente induzir ao entendimento de uso arriscado. Aí tem o guia, ele foi aprovado em dezembro do ano passado, e agora ele vem numa etapa de ações educativas. Também a gente viu que toda a regulação de mídias sociais e digitais tem esse capítulo de campanha de conscientização, porque justamente considerando essa configuração de ambiente de multiplicidade de produtores de conteúdo, e volume e velocidade, a gente não tem como promover uma relevância das normas sem esse vetor educativo, que é justamente essa conversa que a gente está fazendo hoje, super importante. Esse vetor está em fase de desenvolvimento, e a gente espera aqui também, acho que a gente inaugura essa fase publicamente, através da discussão, e aí a gente também tem vários fóruns internacionais para estudar e verificar quais são os potenciais problemas, porque é uma área muito dinâmica. Então, o que a gente vê pela frente, que a gente está verificando de potenciais desafios ou de tendências, o primeiro, né, é o volume muito grande de produtores de conteúdo. Desculpa, aqui a cartilha, o guia, a nova configuração do guia, uma arte feita pela UMAP, ficou maravilhosa, e aí vocês podem, já está no site, a aba participando muito, apoiando toda essa etapa também. E aí os desafios, que eu já chego no final, nas tendências e desafios, que é essa questão do crescimento, né, do conteúdo de usuários, e os intentos de regulação, que são intentos bastante delicados. Eu e o Bruno falamos bastante sobre isso, porque isso impacta muito em liberdade de informação,
empreendedorismo digital. Então, assim, é sim importante cuidar dessa rede toda, desse ambiente enorme, mas os intentos de regulação precisam ser bastante cuidadosos. A gente vê aqui fora, né, as discussões sobre isso. O que se fala muito fora, na Europa e nos Estados Unidos, sobre comentários e avaliações dos produtos, os reviews, os ratings, de proibição de que sejam falsos ou manipulados, apagados os negativos. Na Europa e nos Estados Unidos isso já tem bastante. E a questão do uso da tecnologia, né, deepfake, ou também as estratégias de propagação de conteúdo à semelhança do que acontece com fake news transposta para o ambiente comercial, de propagar um conteúdo extremista e polêmico que visa gerar atenção e se alastrar. A gente espera que isso não aconteça, né, nesse ambiente comercial, porque é algo bastante pernicioso, já no editorial, é uma questão que todos já sabem. E a questão da aproximação entre os ambientes, entre a dimensão virtual e a dimensão e a realidade. As ferramentas de realidade aumentada e o uso de influenciadores virtuais versus vários, né, influenciadores virtuais, robôs, versus, por exemplo, o que aconteceu no Reino Unido de proibição de uso de filtros em publicidade de cosméticos. Então, como conciliar a inovação e toda essa fusão entre as dimensões com uma informação correta para o consumidor, também com cuidado. É muito importante, assim, essa decisão, por exemplo, no Reino Unido, veio em paralelo com o uso desses influenciadores virtuais que já são um filtro, né? Então, assim, como que você concilia essa nova fusão e aproximação das dimensões virtual e realidade, propiciando a inovação, mas mantendo cuidado. Então, esses são os desafios futuros. Eu acho que a gente sente isso, que essa interconexão, essa rede, que é importante a participação de todo mundo para elevar a qualidade desse ambiente, resolver problema logo e elevar a qualidade desse ambiente como um todo. Então, eu agradeço, por mim era isso. Agora, tem mais algumas perguntas aqui, vou aproveitar. Que o Bruno quer falar também alguma coisa? Vamos ouvir as perguntas. Então tá bom, vamos lá. Tem uma aqui da Carol, né, a nossa VP aqui do Comitê Jurídico, que ela comenta que foi muito legal, né, essas ações educativas que o CONAR tem feito. E ela gostaria de saber se tem alguma direcionada especificamente para os influencers diretamente, se poderia comentar um pouquinho mais a respeito. Depois a gente tem uma do Rafael. Excelente pergunta. O nosso primeiro trabalho, então, como nós comentamos, foi a criação desse guia, né? O intuito do guia, ele é realmente orientar o mercado, orientar as marcas, orientar, né, os anunciantes, as agências, e a gente entende que ele tem um teor um pouco mais técnico, né? Então, ele é voltado realmente para a indústria, né, para nós. A gente, neste momento, está trabalhando em uma cartilha para os influenciadores. Então, a ideia é justamente descer esse conteúdo do guia para algo que seja mais relacionado à atividade do dia a dia dos influenciadores, né? Então, com uma linguagem que comunique melhor com eles, com exemplos práticos, né? Então, a gente está também desenvolvendo uma ferramenta, por exemplo, para ajudar um influenciador a determinar se o conteúdo que ele vai postar é, de fato, uma publicidade, se é uma mensagem ativada ou se é um conteúdo gerado pelo usuário, né? E direcioná-lo, então, para quais cuidados, quais ações que ele deve tomar. Então, sim, super importante, e estamos trabalhando nisso. Em breve a gente deve ter novidades e o lançamento desse material. Muito bom. O Rafael Silveira, da Johnson & Johnson, pergunta o seguinte, que dado o dinamismo da questão, se podemos esperar que esse grupo que foi criado no CONAR possa adquirir em algum momento futuro um caráter permanente. Como é que vocês estão vendo isso dentro do CONAR? Eu acho que ele já é permanente. Assim, realmente, não. A gente está com discussão travada. Não tem. Essa foi uma primeira etapa e
o que se considerou até ao configurar o guia e a tabela que anexa ao guia, a gente tentou fazer um trabalho modulável, justamente para que ele possa ser atualizado. Isso era, inclusive, o que eu ia comentar na parte dos desafios, né? Acho que um outro desafio que todos nós enfrentamos, vocês como anunciantes enfrentam também, é a velocidade com que as coisas mudam, né? A velocidade com que surgem novas plataformas, né? Pensa como foi o TikTok, né? Parece que o TikTok surgiu do dia para a noite, né? De repente estava todo mundo olhando, todo mundo criando vídeos por ali, né? E o TikTok com seus formatos próprios de publicidade, então todo mundo correndo para se adaptar. A gente sente muito isso no Conar, né? A cada dia surge um problema novo, surge uma forma nova de fazer a comunicação, seja ela publicidade ou não, e a gente tem que entender como que isso se enquadra, como que a gente atua sobre isso, né? Então, acho que sim, a atuação do grupo de trabalho digital ela é permanente, né? E a atuação de entidades como a ABA é extremamente importante para nos trazer também o feedback da indústria, né? Vocês estão na ponta, vocês estão trabalhando essas questões no dia a dia, né? Que desafios vocês enxergam? O que vocês estão enfrentando? O que vocês gostariam de uma posição mais clara, por exemplo, do Conar? Então, é essencial que a ABA, como entidade, possa ter, né, essa voz aí dos anunciantes e trazer para a gente o que a gente pode melhorar, o que a gente pode olhar com mais cuidado, com mais profundidade. Mas sim, com certeza é um trabalho que ele não acaba com o lançamento desse guia ou da cartilha. Ótimo. Eu tenho agora uma pergunta aqui também. Fiquem à vontade de continuar fazendo perguntas, pessoal. Tem uma pergunta minha aqui. Se vocês que estão acompanhando esse tema mais de perto, e aí eu sei, a doutora Juliana foi bem clara, dizendo que esse assunto às vezes demandaria um webinar próprio, né? Que é a questão da publicidade infantil, né? Mas eu gostaria de saber, vocês que estudaram tanto o assunto, se vocês estão vendo a questão da ostensividade da publicidade infantil, né? Que é necessária, alguma tendência, alguma prática lá fora em relação a esse tema específico que vem sendo praticada por influenciadores lá fora, saindo aí um pouquinho da esfera jurídica, né? Indo para a prática. Se vocês acompanham alguma coisa, ou é tão dinâmico que tudo muda o tempo todo e ainda não dá para distinguir uma tendência clara em relação a esse assunto. Então, a gente vê, sim, a gente tem, principalmente no Reino Unido, eles têm uma cartilha de publicidade infantil digital e uma pesquisa com as crianças para identificar se elas conseguiam ou não perceber o caráter comercial. Essa pesquisa, ela está até referida no guia, e aí a conclusão dela foi que sim, e que não seria necessário fazer uma régua maior. Existe uma discussão grande de conteúdo de influenciador e product placement na Europa, para ver qual posição que eles adquirem nesse sistema de comunicação, se eles são equiparados a um video on demand, nesse caso, alguma restrição de product placement, mas, assim, voltando, o que a gente colocou, né, relacionado a isso, o que seria o product placement? Seria a fusão, né, do conteúdo e a participação da divulgação comercial no enredo da mensagem. Eles têm, assim, tem uma diferença também entre o que é patrocínio e o que é product placement, para não ter uma restrição muito extensa, né? Então, eles têm essa divisão, mas o que a gente fez aqui é de falar, ele tem que estar identificado, tem que ser perceptível que aqui é uma publicidade, a distinção, né? Então, a gente entende que atende tudo isso. Claro que apresentar o exemplo de como essa ideia vai ganhar vida, a gente está trabalhando nisso na cartilha. A gente entende também que o conteúdo voltado para a criança... Essa discussão é bem grande, assim, né? Você tem o que é o conteúdo voltado para a criança? É o que usa personagem infantil? É o que é produto infantil? É o que tem a criança participando? Porque hoje você tem muito influenciador, mirim, que é uma família, né? E é o dia a dia de uma família. Então, isso é uma publicidade infantil ou não? E a gente foi verificar esses influenciadores mirins, né? É o Brasil, né? Você tem gente do interior, é muito heterogêneo, é muito grande, são pessoas que estão empreendendo, que de repente estão inovando no digital. Então, a gente
precisa ver direitinho como que está esse ambiente. A gente entende que a gente criou, assim, buscou uma solução que é compatível com o código, atende à necessidade, é compatível com o que as autoridades de defesa do consumidor falam, do ICPay, e também compatível com a possibilidade de inovação. Mas só para responder mais objetivamente sua pergunta, se for falar de um exemplo, tem um exemplo que está referido no guia do código da ASA, da autocomunicação. Muito claro, não, muito claro. Mas depois eu acho que é um assunto a se travar com mais detalhe, eventualmente em outra discussão, mas é super interessante e importante. Não, muito claro. A gente conseguiu terminar exatamente no horário, né, Sandra? Exatamente, obrigada. Pontuais, né? E aí eu passo a palavra para você. Obrigada, Eliane, em nome aí do comitê que você lidera, o comitê jurídico. Obrigada por vocês terem patrocinado e promovido este encontro de hoje, um sucesso total. Queria agradecer muito ao Bruno e à doutora Juliana por virem compartilhar seu conhecimento, né? Queria agradecer ao time da ABA por essa organização do primeiro webinar de 2021. Queria convidar todos que estão aqui para o de quinta-feira que vem. É muito também importante o de quinta-feira que vem, vai ser um webinar, o lançamento do Guia de Padrões de Brand Safety e Estrutura de Adequação. Ele vai ser muito especial, porque nós teremos convidados especiais, teremos o CEO da WFA falando, a Neucina, nossa presidente, o Gibote da BAP, o André Isaí da Verizon, teremos o Conrado do Facebook, a Cris Camargo do IAB, o Denis Onish, que é o presidente do nosso comitê de mídia, o Fábio Coelho do Google e também a Fiamma do Twitter. Então vai ser muito especial, convido a todos para estarem conosco no mesmo horário, 9 da manhã, e gostei e deixo aqui a provocação da ABA organizar, como foi proposto aqui pela doutora Juliana, doutora Eliana, da gente fazer um webinar próprio, só sobre publicidade infantil. Isso interessa a todos nós, e também, Bruno, conte aqui com o nosso olhar, sim, de quem está com a barriga no balcão, né? Dos anunciantes, para alimentar esse debate dentro do CONAR, dentro da ABA, em todos os fóruns, lembrando que o propósito da ABA é mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade. Muito obrigada a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Bom dia, obrigada.